Bom dia a todos. Hoje a pauta vai ser a apresentação dos relatórios. Vou colocar aqui para gravar. Apresentação dos relatórios de emissão da frota 2020, 2021, 2022 e 2023 e o planejamento das ações para 2025. Informo que a reunião está sendo gravada e transmitida pelo YouTube da Ciclima e a chamada está sendo feita pelo formulário que está no chat da reunião. Eu queria perguntar se alguém tem alguma consideração com relação à ata da 43ª reunião enviada no convite do evento, ou se podemos aprová-la. Nenhum comentário? Então, está aprovada a ata da 43ª reunião. Passo a palavra agora ao secretário de Mudanças Climáticas, Renato Nalini. Muito bom dia a todos, muito obrigado pelo comparecimento. É a 44ª reunião do nosso Confrota e nós já começamos com boas notícias, porque o prefeito conseguiu entregar 100 ônibus elétricos, né? Que vão ser acrescentados à frota. Hoje são mais ou menos 500, né? Ainda está longe daquilo que ele prometeu em 2024, mas não pôde cumprir a aquisição de 2.600 ônibus por motivos alheios à vontade dele. Havia a verba disponível, mas transporte é um tema mais da competência federal, da União, do que do município. Então, entraves federais, depois a questão das baterias, o recarregamento das baterias, dependeria de uma estrutura a cargo da nossa concessionária, houve surpresas quanto ao custo, em seguida uma disciplina do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, que exigiu providências inesperadas e talvez exageradas. Então, isso impediu que o prefeito entregasse os 2.600 ônibus, mas isso não saiu do radar dele, é a intenção dele prosseguir nessa meta, né? E nós temos de trabalhar com a promissora perspectiva de que o Brasil pode se servir de várias fórmulas para energia. A USP está desenvolvendo bem a questão do hidrogênio, seus ônibus já estão transitando abastecidos por hidrogênio. Nós temos o etanol, que é uma solução nossa e que deve ser estimulado, porque grande parte dos proprietários de veículos flex continua abastecendo com gasolina, não com álcool, né? A venda de veículos elétricos cresce de uma maneira exponencial, nada obstante a falta de incentivos que foram direcionados exclusivamente a veículos fabricados pela Toyota. Então, nós temos um campo muito grande de atuação e estamos abertos às sugestões, precisamos desfazer a desinformação, eliminar preconceitos e acompanhar com muito interesse tudo aquilo que é possível nós fazermos em termos de descarbonização. Um compromisso que fica até mais sério no momento em que os Estados Unidos abandonam o Acordo de Paris, o que desequilibra a geopolítica mundial num acontecimento que está sendo comparado em grau de intensidade à própria Segunda Guerra Mundial. Então, aí as entidades subnacionais, principalmente as cidades, passam a ter um grande protagonismo, uma grande importância, porque é ali que as coisas acontecem. E uma megalópole como São Paulo, cosmopolita, mas complexa, com inúmeros problemas, mas também inúmeras possibilidades de solução,
tem de ser uma liderança nacional e até mundial. O que se faz em São Paulo repercute no mundo inteiro, por isso a nossa responsabilidade. Eu agradeço a participação de todos e estamos sempre abertos a colher sugestões, propostas, críticas, e estamos aí todos pensando em oferecer um futuro melhor para as novas gerações, né? Muito obrigado. Então, vamos prosseguir com a reunião. Obrigada, secretário. Eu vou passar agora para o Fábio, que vai fazer a apresentação dos relatórios de emissão da frota 2020, 2021, 22 e 23. Bom dia a todos. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui, e aí todos conseguirão enxergar. Todos conseguem ver? Aquela transformar. Ok. Então, como a Luciana falou, a gente vai apresentar aqui hoje, entre as medidas que foram realizadas pelo comitê durante o ano de 2024, a gente tem a produção do passivo dos relatórios de emissão da frota de ônibus de 2020, 21, 22 e 23. Essa é uma responsabilidade do comitê que não tinha sido realizada até o momento, e a gente passou o ano dedicado à produção destes relatórios. Bom, então, só revisando aqui, as metas finais de emissões são previstas nas leis 16.802 de 2018 e 18.225 de 2025. Né? Essas metas se referem tanto a CO2 quanto a NOx e material particulado. Né? E quais são os parâmetros que a legislação traz para nós? De NOx, uma redução final após 20 anos de 95%, de material particulado também de 95%, e de CO2 de origem fóssil, 100% de redução de 20 anos. Mas para frente a gente vai ver um pouco quais foram as alterações legais que a 18.225 de 2025 trouxe em relação a essas metas, mas aqui está a conformidade do que está posto atualmente na legislação, né? Então, quais são as principais considerações finais dos relatórios Refrota, né? Então, em 2020, a pandemia de Covid-19 provocou uma redução da frota em operação durante a pandemia, que diminuiu temporariamente as emissões, né? Então, é um ano outlier, digamos assim. As emissões de CO2, obviamente, são diretamente relacionadas ao volume de combustível consumido. Tanto, independe da tecnologia Euro do motor utilizado, né? Quanto maior a tecnologia Euro, menor é a emissão de poluentes, tanto de NOx quanto de material particulado, mas o impacto no CO2 é quase nenhum, né? E a emissão de CO2 está diretamente ligada ao volume de diesel que é utilizado, né? Que é consumido pelos ônibus. E para atingimento das metas de emissões até 2038, no relatório de 2020, ainda seria necessário que se reduzisse no total 51% de NOx, 37% de material particulado e 86% de CO2. Já no relatório de 2021, foi constatado um desafio para a redução de CO2. Mais uma vez, entre 2020 e 2021, a frota ampliou as emissões de CO2, obviamente influenciado pelo retorno de muitos dos veículos que estavam fora de operação durante o período da pandemia. E isso resultou, por exemplo, vocês conseguem enxergar aqui que entre 2020 e 2021, para atingir a meta de 2038, em 2020, era preciso reduzir 51% de NOx. Já em 2021, 46%, ou seja, estávamos nos aproximando da meta.
Para material particulado, do mesmo jeito, era 37% em 2020, 29% de material particulado. Porém, para CO2, como a gente teve um aumento do retorno de veículos em circulação, a gente tem também um aumento, um distanciamento da meta de redução de CO2 no relatório de 2021. Já no relatório de 2022, os grandes desafios para a redução de CO2 são a introdução cada vez maior de ônibus com ar-condicionado, que obviamente aumentam o consumo do diesel, e isso contribui para o aumento da emissão de CO2. Né? Os ônibus com ar-condicionado, obviamente, eles servem tanto para aumentar a atratividade do transporte público, quanto para ampliar o conforto dos passageiros, mas tem como consequência, obviamente, o aumento do consumo de combustível, que leva também ao aumento da emissão de CO2. Só a título comparativo, em 2016, 8% da frota tinha ar-condicionado. E no relatório de 2022 foi constatado que esse número saltou para 74% da frota. Portanto, a gente se refere a 2016, que é o ano base que a gente se refere sempre para a diminuição dos valores desses três fatores de emissão. Para o atingimento das metas de 2022, em 2022, para o atingimento das metas de 2038, ainda seria necessário que a gente reduzisse 28% de NOx, 18% de material particulado e, veja bem, 96% de redução de CO2. Então, para você ver como o aumento do consumo de diesel está diretamente relacionado à emissão de CO2. Né? Então, em 2022, praticamente a gente tinha que reduzir quase tudo para poder atingir a meta de redução de CO2 em 2038. Já em 2023, a gente tem como observação o atingimento da meta de emissão seria necessária uma redução percentual anual da ordem de 10% de CO2. A título de comparação, a redução entre 22 e 23 foi de apenas 2%. Então, mais uma vez, para o atingimento das metas de emissão, a gente observa uma queda constante, principalmente explicado pela adoção de motores Euro mais eficientes ao longo dos relatórios. Então, a gente percebe que, para atingir a meta, a gente está chegando cada vez mais próximo, tanto das metas de NOx, quanto das metas de material particulado. Agora, no relatório de 2023, a gente precisa reduzir mais 25% de NOx comparado aos números de 2016, mais 14% de material particulado, mas a gente ainda está longe de atingir os números para CO2. Né? Então, a observação geral que fica dos 4 relatórios para que as metas sejam atingidas, é essencial a substituição de veículos a diesel por alternativas não fósseis. Por quê? Porque senão a redução de CO2 ela não vai acontecer. Então aqui a gente vê um pouco a evolução da substituição de veículos por tecnologias mais inovadoras dentro da frota paulistana. Então a gente consegue observar aqui, deixa eu ver se eu consigo mexer a mãozinha, aqui ó, a gente consegue observar que no ano de 2020 a gente tinha um grande número de motores muito poluentes Euro 3 e poucos motores Euro 5 com ar-condicionado. A proporção de motores Euro 3 era muito maior em relação aos motores Euro 5. E aí a gente vê que houve uma diminuição ao longo do tempo dos motores Euro 3. E aí a gente gostaria de destacar aqui que hoje em dia a frota é composta basicamente, em sua maioria, por motores Euro 5 com ar-condicionado e um destaque também para o aumento da frota de veículos elétricos. Né? Primeiro, devagar, e a gente tem uma aceleração, principalmente entre o final de 2023 e começo de 2024, que vai aparecer somente no relatório de 2024. E aqui um gráfico da evolução dos números de aquisição de veículos elétricos, né, dentro da frota. Então, aqui a curva verde é a meta que tinha sido estabelecida no início do governo para a aquisição de veículos elétricos e que, de fato, foi entregue. Né? Mais uma vez, como a gente já mencionou em outras reuniões, isso se deve muito ao fato do gargalo de infraestrutura
nas garagens das operadoras concessionárias por causa de uma limitação da Enel de fornecimento de alta tensão dentro das garagens, né? Então, a gente teve essa disparidade entre a quantidade de ônibus prometidos e a quantidade de ônibus efetivamente entregues. Aqui a gente tem algumas tabelas que mostram a evolução das emissões dos gases monitorados dentro do âmbito do Confrota, né? Então, a gente pode ver, aqui é só demonstrando aqui os valores totais de emissões da frota. Isso vai estar no relatório, não vou entrar em muitos detalhes aqui, vocês vão poder analisar com mais calma e com mais detalhes. Mas aqui na tabela 3, a gente tem a variação percentual em relação ao ano base de 2016, para acompanhar o quanto houve uma redução em relação ao ano base dos 3 fatores de emissão, sempre observando que o CO2 é sempre que acontece a menor redução em todos os casos, exatamente por causa do fator que eu comentei antes, que os motores, mesmo sendo mais eficientes, ainda consomem diesel, né? E também a redução em variação anual dos 3 fatores de emissão. Então, aqui a gente tem só o gráfico representando cada um dos fatores de emissão, é o que está exatamente naquela tabela, mas em elemento gráfico, né? Então, em relação ao NOx, a gente tem uma queda constante, de material particulado também uma queda constante que a gente observa, e de CO2 a gente vê que a curva ela diminui durante a pandemia em 2020, por quê? Porque o número de ônibus circulando era menor e, portanto, o número de combustível consumido era menor, e ela vai novamente voltando aos patamares anteriores depois de 2022. Então, aqui, para cumprimento das metas, a gente tem uma análise final dos textos, né? Então, no total, a gente tem 26 concessionárias operadoras, são 38 lotes. Comparação das emissões anuais por concessionárias entre 2020 e 2021. Apenas 8 concessionárias conseguiram reduzir as emissões de todos os gases, enquanto 4 registraram um aumento em todos os gases monitorados, e as demais reduziram as emissões de pelo menos um gás. Comparação das emissões anuais entre 2021 e 2022. Somente 2 concessionárias conseguiram reduzir as emissões de todos os gases poluentes monitorados. Durante o mesmo período, 15 concessionárias aumentaram as emissões de todos os gases, e as demais reduziram as emissões de pelo menos um dos gases monitorados. E a comparação das emissões anuais por concessionárias entre 22 e 23, apenas 9 concessionárias conseguiram cumprir o objetivo de reduzir as emissões de todos os gases poluentes monitorados. Nesse mesmo intervalo de tempo, 8 concessionárias registraram um aumento de emissão de todos os gases monitorados, e as demais reduziram as emissões de pelo menos um dos gases monitorados. Então, isso aqui é para a gente mostrar também que, apesar do relatório ele compilar informações de forma agregada, é importante a gente também desagregar, isso está também no relatório, para a responsabilização das concessionárias que não estão cumprindo de forma par e passo ao que está previsto na legislação, né? Aqui a gente tem uma notícia de 23 de janeiro, o secretário trouxe hoje mais uma atualização, mas mostrando que a prefeitura tem acelerado a aquisição dos ônibus elétricos e a cidade chegou a 428 ônibus elétricos movidos a bateria, além dos 201 trólebus, e acho que essa semana teve mais uma, né? Teve mais uma entrega. Vai ter mais 100 ônibus, né? Então, aqui a gente tem, como todo mundo sabe, bom, então esse foi a apresentação dos relatórios. Aqui a gente vai fazer uma explanação rápida sobre as alterações da legislação. A Lei 18.225 de 2025, ela trouxe algumas alterações na Lei 16.802, que é a lei que a gente utiliza para regular aqui a atuação do Confrota, né? Então, basicamente, o que a legislação 18.225 trouxe? Primeira coisa, ela suprimiu as metas intermediárias de redução de emissões previstas para 2028.
Então, a gente não tem mais as metas intermediárias para 2028, o que, no final das contas, não provoca uma alteração na meta final de 2038, mas dificulta a gente fazer um acompanhamento de como está a evolução dessas metas junto aos concessionários, né? A segunda coisa que a lei trouxe foi uma supressão da frota de empresas que prestam serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos e hospitalares dentro do texto da lei, né? Então, a lei 18.225 suprimiu a coleta de resíduos sólidos urbanos e hospitalares diretamente da lei. Mas, eu acho importante só dizer que assim, teve a supressão da lei, mas nos contratos da SP Regula estão mantidas essas regras. Sim, exatamente. Eu queria complementar também que a lei, né, desse ano, a 18.225, ela alterou a 14.933, que é a Lei da Política de Mudanças Climáticas, o artigo 50. Mas a Lei 16.802, ela ainda contém dispositivos que implicam a necessidade de observâncias da meta da lei, não só para as empresas de coleta, como também para outras frotas, que depois a gente vai apontar aqui todas as frotas que permanecem com as obrigatoriedades estabelecidas na lei. Então, embora tenha saído do caput do artigo 50 a coleta de resíduos, elas permanecem na 16.802. Isso. E aí também a gente nota uma ausência de prazos para a conclusão dos projetos de infraestrutura, que a gente vai falar um pouco mais adiante, e também uma ausência de regras específicas para a entrada em circulação de ônibus movidos a gás. Também foi uma inovação da legislação que ela autorizou de forma tácita a entrada de ônibus a gás. Bom, em relação à ausência de prazos para a conclusão de projeto de infraestrutura, o artigo para fins de cumprimento das metas, no prazo de até 90 dias, contados da promulgação da lei, os operadores de serviço de transporte coletivo por ônibus, integrantes do sistema de transporte urbano de passageiros do município, deverão apresentar para a empresa detentora da concessão de energia elétrica de São Paulo os projetos contendo suas respectivas necessidades de infraestrutura de carregamento de baterias dos veículos elétricos. Então, a gente nota aqui que eles estabeleceram um prazo para a apresentação dos projetos, mas não deixaram claro um prazo para a conclusão das obras, o que também seria importante do legislador ter determinado, porque o projeto pode ser apresentado, mas o início, implementação e conclusão é quase tão importante quanto a apresentação do projeto, e a lei foi silente em relação a isso. Queria fazer um comentário também sobre essa questão dos prazos, que é muito importante a gente destacar que as concessionárias já estão com esse prazo de 90 dias para apresentar os projetos. Então, até meados de abril, elas vão ter que apresentar os projetos dos requerimentos, seja para energia elétrica, seja para gás, das demandas que elas têm. Então, é muito importante esse comitê também se aproximar, atuar junto com a SP-Trans, junto às concessionárias, para fazer um planejamento mais eficiente, né, da instalação dessas infraestruturas, seguindo aí o interesse da administração pública. Exato, exatamente. Bom, então a gente vai numa análise um pouco mais detalhada da ausência de regras específicas para entrada em circulação de ônibus movidos a gás. Então, nesse mesmo artigo, a lei ela menciona, e aí, ao mencionar, ela autoriza, né? Então, ela menciona, a gente vai aqui no finalzinho do caput do artigo 2º, no mesmo prazo, os operadores que optarem pelo sistema de energia a gás deverão apresentar seus projetos para as concessionárias do serviço de distribuição de gás, contendo suas respectivas necessidades de infraestrutura e carregamento dos veículos movidos a gás. Em seguida, no artigo 4º, a lei se refere: as empresas concessionárias do serviço de distribuição de gás deverão providenciar a infraestrutura para o funcionamento dos veículos movidos a gás nos locais a serem indicados pelo município e com capacidade compatível com a necessidade de funcionamento do serviço. Na nossa visão, a lei autoriza de forma tácita que os operadores possam operar com veículos
movidos a gás, mas ela não estabelece nenhuma regra específica, que tipo de gás, como que deve ser feito, que tipo de veículo deve entrar em circulação, mais eficiente, menos eficiente, se as operadoras precisam apresentar certificado de biogás, por exemplo. Nada disso está determinado na legislação, e esse comitê precisa se debruçar sobre esse assunto para impedir que as operadoras ajam de forma errática em relação a esse ponto que a legislação autorizou. Agora eu vou passar para... É melhor, né? Sim, está aberto. Se alguém quiser fazer algum comentário. A gente compartilha. Não, eu estou tentando... Pode compartilhar. Renato? Oi, bom dia a todos. Parabéns, Fábio. Muito bom. A gente agora tem uma noção do que está acontecendo. Muito boa a sua apresentação. E eu entendo. Uma pergunta que eu faço e depois um depoimento que eu quero fazer. Primeiro, eu entendo que as medições que são colocadas, elas são feitas de acordo com as emissões dos veículos, tecnologicamente, e não fisicamente, como antigamente, emissões da fumaça preta, com escala Bosch ou escala Ringman. Então, isso é feito de acordo com as mudanças dos motores. É uma pergunta. Segundo, também entendo que o objetivo da Secretaria e da Prefeitura o Confrota é a cidade limpa, a cidade mais limpa. E a Secretaria está fazendo um belíssimo trabalho com isso, tudo que está acontecendo, que nós estamos vendo, ela está fazendo a parte dela. Mas nós temos que entender que passam pela cidade de São Paulo centenas e dezenas e milhares de caminhões e ônibus poluindo. Então, a cidade, o esforço que está sendo feito pela prefeitura e pelo secretário para fazer a cidade limpa, ela também depende de uma ação maior. Eu estou colocando isso porque, como eu coordeno pela Fiesp, pela a coalizão da cadeia automotiva produtiva para renovação da frota, eu vou sugerir, nas próximas reuniões, mostrar um trabalho que está sendo executado junto ao governo federal e ao MEDIC, para poder fazer uma renovação da frota de veículos antigos, para que a gente possa ter um ar mais puro na cidade. De qualquer maneira, secretário, parabéns. Muito bom até agora, e a gente fica feliz em participar do Confrota. Eu acho que sou eu agora, né? Alguns comentários sobre essa questão. Apesar de a lei ter tirado aquele controle de 28, que seria bastante relevante, eu acho que nós temos, como Confrota, essa missão de acompanhamento. Então, de qualquer jeito, algum mecanismo de comparação, se está bom, se não está, a gente teria que ter, independente da lei ter tirado. E outra pergunta, eu acho que os contratos não excluíram aquele controle anual. Não sei se foi revisto, porque houve a pandemia, etc. Então, é um outro elemento que talvez a gente tenha que se debruçar de que forma a gente faria esse acompanhamento para não chegar em 37 e falar, em 38 não vai dar para cumprir. Então, mas esse trabalho que foi apresentado agora é um excelente instrumento para que a gente acompanhe o que está de fato acontecendo. Tem umas questões com relação a gás que, apesar da lei não ter colocado se é biometano, se é gás natural, obviamente, para cumprimento da lei e redução de carbono, não dá para ser gás natural. Assim, não dá, não tem como ser gás natural, que ele vai aumentar, inclusive, as emissões de carbono, inclusive em relação ao diesel, é o que se espera. É muito próximo ou um superior por causa da eficiência energética. Então, esse é um outro ponto. E na hora que se coloca a estrutura do gás, prevendo biometano, em não tendo biometano, eu já escutei uma questão de certificado, ou seja, eu vou comprar o certificado do biometano produzido não sei aonde. A gente tem que ter uma posição, talvez, com relação a isso, porque, a princípio, não colaboraria com essa redução na cidade. Esses são os pontos. Eu tinha alguns outros comentários, mas
parabéns pela Seclima por esse trabalho apresentado, esse a gente estava precisando. E com relação ao ponto que o André comentou, apesar de ter tirado explicitamente das outras frotas, no artigo de introdução da lei original, não do 50, ele fala dessas outras frotas. Então, fazendo até um gancho que o Renato falou, a gente talvez tenha que dar uma olhada no que vai fazer com as outras frotas, né? Que a gente está cuidando, que especificou a de ônibus, mas está fora. E mais um comentário, a gente está com um projeto iniciando com o governo federal, que é de inspeção veicular a nível federal, e o foco são veículos pesados. Então, o ICCT está começando esse projeto de 2 anos, de implementar a inspeção veicular no Brasil, nos estados. É isso. Obrigada, Carmen. Quer falar? Alguém quer falar? Vou fazer só alguns comentários, então, sobre o acompanhamento das metas, né, ano a ano, como que a gente pode fazer? Uma das nossas grandes ferramentas, de fato, é a produção, o relatório e os contratos das concessionárias com a SPTran, né? Essas são as nossas 2 armas. E a emissão de diretrizes deste conselho daqui. Então, a partir dos relatórios, é muito importante que todos os membros que estão aqui entendam que o conselho não tem um caráter apenas consultivo, ele também tem um caráter de prover orientação para a administração, né? Então, a gente pode, a partir desses relatórios, emitir pareceres que determinem, dentro do parecer, a orientação que a prefeitura está seguindo, se está indo no caminho correto ou não, né? Então, os relatórios são muito importantes por causa disso. E a segunda coisa, sobre o que a Carmen falou de certificação de biometano. Como a lei já autorizou a entrada de veículos a gás, a gente precisa de se debruçar, este comitê também, inclusive, sobre a normativa e a regulamentação de como será a operação desses veículos a gás. Sobre certificação de biometano, é uma das possibilidades, mas existem múltiplas possibilidades, né? Então, é uma das coisas que eu acho que esse comitê precisa se debruçar durante as próximas reuniões, em como que a gente vai fazer a regulamentação da 18.225, especificamente nos pontos que foram levantados durante a apresentação. Obrigada. Olímpio? Oi, bom dia a todos, parabéns pela apresentação, muito clara, muito objetiva. Eu tenho uma pergunta sobre o contrato de concessão dos ônibus urbanos, né, no caso dos ônibus urbanos, sobre aquele cronograma de redução de emissões ano a ano. Eu gostaria de saber se ele foi cancelado, se houve uma revisão do contrato, se ele foi cancelado. Essa é uma pergunta. A outra pergunta é sobre os veículos de coleta de lixo que foram suprimidos, né, da legislação. Tem alguma motivação especial para que eles fossem suprimidos? E, no caso de eles serem suprimidos, isso não é um precedente que coloca risco na eficácia ambiental dessa lei em relação às outras frotas, aos outros nichos, né? Ônibus escolares, o de fretamento e todas as outras frotas que estão incluídas nessa lei, de eles reivindicarem o mesmo direito, né, adquirido pelos concessionários de coleta de lixo? Essas são as 2 perguntas que eu tenho por enquanto. Olímpio, sobre os caminhões de lixo, saiu dessa lei, mas ele continua na lei 16.802 e ela está nos novos contratos do lixo. Então, assim, já está sendo substituído, já foram substituídos vários caminhões
para biometano e continua. Então, além disso, tem também os carros elétricos que vão nessas vias, tipo comunidades que o caminhão não passa. Então, assim, a parte de resíduos está muito bem coberto, mesmo tendo saído dessa lei, está em outra lei, está nos contratos. Agora, sobre os ônibus, eu queria ver se o Pedro Rama, da SP Trans, ele está aqui. Pedro, você pode responder? Bom dia a todos e a todas. Bom, eu como sou da área de engenharia, a gente acompanha a parte jurídica não de uma forma efetiva, né? A última informação que eu tenho é que essa questão está sendo analisada pela área jurídica, tanto da Secretaria como da SPTrans, né? Para ver se vai ter aditivos a contratos ou não, entendeu? Então, isso aí está sendo... porque, assim, a informação que nós temos, até o André falou que os prazos estão valendo, eu não sou advogado, mas a informação que nós temos é o seguinte: enquanto não tiver um decreto regulamentador, porque, assim, o prefeito vetou o artigo 5º e o 6º, certo? Então, pelas tratativas, pelo trâmite normal, até o secretário Naline, que é mais experiente do que nós aí, em todos os sentidos, né? Essa lei voltaria, ela não foi promulgada, ela foi publicada. Então, ela voltaria para a Câmara, né, dos Vereadores, para discutir esses dois vetos. Aí vocês me corrigem se eu estiver errado, para depois voltar para o prefeito para a sua, não publicação, a sua promulgação. Em cima disto, seria feito um decreto regulamentador. Os prazos, até onde entendo, vocês me corrigem se eu estiver errado, os prazos, eles são efetivos após a publicação do decreto regulamentador. É isso que eu tenho a oferecer de contribuição aí. Se tiver mais alguém com informações, pode me corrigir aí, por favor. Alguém, vocês querem comentar? Não, o nosso único comentário, Pedro, é que a lei não fala do decreto, não fala de regulamentação. Então, assim, o nosso entendimento, certamente a gente pode confirmar com assessoria jurídica, etc., né, que tem mais conhecimento, mas como a lei não condiciona a sua validade à regulamentação, ela é plenamente aplicável, né? Ela já estabelece aí a obrigatoriedade de apresentação dos projetos. Mas isso eu acho que a gente não precisa discutir aqui, e depois a gente pode... Então, aproveitando, André, então, vocês aí, fazendo a gentileza, essa dúvida que nós temos aí, se ela volta para a Câmara para discussão dos vetos, né? Porque tem essa diferença aí, coisa jurídica, né? Entre publicação e promulgação. Quando o prefeito promulga, quando o Poder Executivo promulga, ela já está valendo. Quando ele publica, isso são coisas jurídicas, né? Eu não entendo muito, por isso que a informação que eu recebi é essa aí, né? Então, por isso que é bom vocês tirarem essas dúvidas com a assessoria jurídica para dar prosseguimento ao processo, né? Tá bom. A gente vai confirmar, mas a gente entende aqui que ela já está valendo, e que não pode mais comprar esses. Na verdade, nem podia comprar, né? Desde 2022 já não podia comprar os ônibus a diesel. Ele tinha colocado de volta e agora foi vetado. Então, nem tem essa validação, né? Foi uma tentativa de colocar na lei, mas ela já era proibido antes. Mas a gente vai consultar a TL aqui para passar direitinho para vocês. Marcelo. Pessoal, desculpa, aqui é Lilian, só para esclarecer, né, eu estou aqui como representante da OAB, a própria lei diz que ela entra na data entra em vigor na data da publicação, tá? Então, eu acho que, de fato, ela está valendo, mas, enfim, eu acho que aí pode confirmar só para deixar a segurança de todo mundo aí no jurídico, mas só para esclarecer a dúvida jurídica que surgiu aí. Obrigada, bom dia. Perfeito, Lilian, obrigada. Marcelo.
A gente caiu aqui na reunião, mas o Marcelo entrou? O Marcelo está falando? Estava sem som. Deixa eu ver onde ele está. Melhor prosseguir, Luciana. Depois ele entra quando conseguir. Tá bom. Eu queria só aproveitar e fazer um comentário sobre o gás, né, que acho que é uma discussão bastante importante. Obviamente, a cidade tem a sua independência, né, e a sua autonomia aí para definir as políticas públicas locais, mas é importante a gente considerar também as diretrizes que vêm vindo também do governo federal como uma política maior, né? Foi publicado no dia 22 a Lei 15.103 do governo federal, que estabelece o Programa de Aceleração da Transição Energética, o PATEM. E esse programa, ele estabelece o incentivo expresso, né, para promover a recuperação energética dos resíduos, né, através daquelas centrais de produção de energia, e também o incentivo à substituição dos motores a diesel circulantes para gás natural veicular e biometano. Então, e como existe essa previsão, os municípios agora têm a oportunidade de participação no Fundo Verde, que foi criado para usar créditos, né, de precatório, etc., em projetos relacionados a essas diretrizes. Bom, então essa pauta está encerrada. Vamos passar para a pauta 2, planejamento das ações para 2025. Então, eu passo para a Ana dar continuidade aqui à apresentação. Vou compartilhar aqui a tela, só um minuto. Bom, então, dando continuidade, nós trouxemos aqui uma proposta. Ali, ó, todas as ferramentas. Não, menu. Exibição. Acho mais para baixo, mais. Aí lá em cima. Modo de tela cheia. Desce. Sim. Em cima, assim. 2 para cima. Mais um. Desculpa, pessoal. Então, dando prosseguimento à nossa apresentação, nós trouxemos uma proposta de planejamento sobre as ações que o Confrota vai realizar em 2025, olhando primeiro para a frota de ônibus, né? Então, a gente trouxe aqui, durante essa reunião, a apresentação dos dados de emissões referente aos anos de 2020 a 2023, que era esse passivo que faltava. A partir daí, a gente também vai fazer uma apresentação das informações referente às opções disponíveis no mercado para a substituição de frotas que compõem o subsistema local. Então, ao longo do ano de 2024, a gente trouxe diversos atores do setor privado que nos trouxeram informações técnicas sobre diversas soluções disponíveis no mercado, e nós também fizemos aí um relatório com base em todas essas informações que foram fornecidas, que também será disponibilizado para vocês. E faremos também o relatório de emissões de gases referente ao ano de 2024. As concessionárias, elas têm até o final de março para enviar todos os relatórios, e a partir desses dados, nós faremos o relatório e também compartilharemos com esse comitê. Olhando para a frota de transporte escolar gratuito, nós já temos um mapeamento inicial que existe aí, existem 12 mil veículos de transporte escolar, dos quais 4 mil são referentes ao transporte escolar gratuito. Para que a gente consiga avançar na descarbonização dessa frota, a gente precisa fazer uma articulação com a Secretaria de Educação para avaliar a frota desses veículos, dimensionar uma eficiência de rota, o perfil de provedores desse serviço e entender também como é o modelo remuneratório atual. A gente sabe que quem presta esse serviço para a prefeitura são pessoas de baixa renda, e para a gente viabilizar essa descarbonização, a gente vai precisar também se aprofundar em modelos de financiamento, e aí, a partir disso, elaborar um relatório de viabilidade técnica e econômica para a substituição da frota.
Olhando para os veículos das pessoas jurídicas e físicas que mantêm contratos com a administração pública direta e indireta, também está prevista uma articulação com a Secretaria Municipal de Gestão para sistematizar informações preliminares com relação ao tamanho da frota, com relação aos editais e os contratos de prestação desse serviço. Só depois que a gente tiver essas informações preliminares, a gente consegue elaborar um cronograma de substituição de frotas e definir uma estratégia que será utilizada para a descarbonização. Com relação à frota de caminhões de coleta de resíduos sólidos urbanos e hospitalares, será feita uma solicitação dos dados de emissões referente aos anos de 2019 a 2023 para as concessionárias. Essa solicitação vai ser feita via SEI, e assim que a gente tiver todos esses dados em mãos, nós também elaboraremos os relatórios respectivos ao passivo, muito semelhante com o que já foi realizado em 2024 com a frota de ônibus. E, posteriormente, nós iremos trazer para o comitê a apresentação desses dados. E também iremos fazer o relatório de emissões de gases referente ao ano de 2024, considerando o mesmo prazo da frota de ônibus, né, que eles têm até 31 de março para enviar essas informações para a gente. Na Lei 16.802, eles trazem outras frotas que devem ser acompanhadas dentro do âmbito do Confrota, entre elas os veículos da CEAGESP, a frota de transporte intermunicipal de passageiros e a frota de ônibus fretados. Com relação aos veículos da CEAGESP, essa é uma empresa pública federal. E, além disso, ela possui a maior central de abastecimento de hortaliças da América do Sul, e estimam-se aí que diariamente circulam 50 mil pessoas e 12 mil veículos. Com essas informações em mente, a gente sabe que há uma difícil governabilidade por parte da prefeitura com relação a esses veículos, uma vez que eles estão vinculados ao governo federal. E aí é uma questão de analisar aqui, junto com o comitê, qual é a melhor forma para a gente prosseguir, entendendo que isso foge da governabilidade da prefeitura. Com relação ao transporte intermunicipal de passageiros, será necessário fazer uma articulação com o governo estadual, especificamente com a MTU, para entender as particularidades dessa frota e entender como a gente consegue descarbonizar. E os ônibus fretados também será necessário fazer uma articulação com o setor privado, para entender aí se já há alguma movimentação nesse sentido de descarbonizar as frotas, e caso não haja, como nós conseguimos induzir para que essa descarbonização aconteça. Para além de todas essas frotas que estão no âmbito do Confrota, tem algumas outras propostas de ações transversais para avançar na descarbonização do setor de transportes, dentre elas a realização de testes com combustíveis drop-in, como, por exemplo, biocombustíveis, em algumas frotas de ônibus para avaliar a solução. Algumas empresas vieram aqui nas reuniões com frota do ano passado e se disponibilizaram a fazer esses testes para a gente entender um pouco sobre a eficiência e a eficácia dessa solução e entender se ela faz sentido dentro dessa estratégia da cidade. Para além disso, também temos em mente a construção de parcerias ou acordo de cooperação técnica que abordem a temática ou desenvolvam projetos com foco na infraestrutura de recarga de veículos elétricos movidos a bateria. Isso por entender que esse foi um grande gargalo no ano passado, de como a gente viabiliza essa infraestrutura de recarga, e pode ser muito importante aí contar com especialistas que nos ajudem a acelerar essa questão. Nesse ano de 2025 também está prevista a revisão do Plano de Ação Climática do município de São Paulo, e o plano é um instrumento de induzir a implementação de políticas públicas que versem sobre a pauta de mobilidade e descarbonização. Então, a gente também tem um papel importante aí de construir novas ações e novas metas que possam auxiliar aí na descarbonização. E, por fim, também será possível avaliar a inclusão de novas frotas que podem ser descarbonizadas
através da adoção de tecnologias de baixo ou zero emissões e que poderão ser monitoradas no âmbito do Confrota, para além das frotas que eu já citei anteriormente. Aqui eu trouxe um breve cronograma de atuação do Confrota. É óbvio que os prazos aí estabelecidos, eles podem ser alterados e mais ações podem ser incorporadas dentro desse cronograma. Mas a ideia é que, enfim, como já estamos realizando, aqui em fevereiro, a apresentação dos dados de emissões de gás de efeito estufa, os relatórios produzidos que contêm esses dados que o Fábio apresentou, será enviado para todas as pessoas aqui do comitê, para que vocês possam avaliar esse relatório também e aprová-lo. A ideia é que a aprovação desses relatórios de emissões de ônibus sejam aprovadas na próxima reunião do Confrota, prevista para março. Também iremos iniciar, então, a articulação com a Secretaria de Gestão com relação às empresas contratadas para administração. A gente espera que até maio a gente já consiga publicar os relatórios tanto de emissões de ônibus quanto de caminhões de coleta referente ao ano de 2024. Em junho, a publicação dos relatórios do passivo de emissões de caminhões de coletas entre 2020 e 2023. Em paralelo a isso, iniciar de novo a articulação com as empresas de combustíveis drop-in que se disponibilizaram a fazer testes com frota de transporte coletivo. E, para além de falar com as empresas, óbvio, falar com as concessionárias para ver se alguma delas tem interesse em fazer esses testes em sua frota. Também será publicado em setembro o relatório de viabilidade técnica e econômica para a substituição de frotas da frota de transporte escolar gratuito. E esperamos que, no máximo, em outubro, a gente consiga fazer a assinatura de um acordo de cooperação técnica relacionada à infraestrutura de recarga de veículos elétricos movidos a bateria e também a publicação da revisão do Plan Clima. Em paralelo a todas essas ações, é importante que a gente continue a exploração mercadológica de opções de substituição de todas as frotas, que é o que nós fizemos em 2024 em diversas reuniões aqui do comitê, e também um estudo contínuo aí sobre financiamento para descarbonização das frotas. Edilson, pode falar. Olá, bom dia a todos, bom dia, secretário. Eu queria fazer uma sugestão para o secretário. Eu participei de 2 palestras do deputado Arnaldo Jardim, uma na Fiesp e uma lá no próprio Sindicato dos Engenheiros, né? E ele é presidente da Comissão Especial de Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde. É muito interessante a palestra dele, e até falei com ele do Confrota, e ele se disponibilizou a fazer uma palestra no Confrota. Então, essa é uma das sugestões que eu faço, que eu achei muito interessante essa equalização de informações, né? E pedir também que o grupo se aproxime muito da EMTU, né? Porque a EMTU está avançando bem, vamos dizer, nesse projeto de qualificar o combustível da frota, né? Tem convênio lá com a USP, tem convênio com o IPT, então é muito interessante, sabe? Então era isso, secretário, essa sugestão, e ele se colocou à disposição. Ele falou, só entrar em contato com a minha assessoria. Eu falei, eu vou conversar com o secretário, aí eles enviam um convite oficial pelo Confrota. Obrigado, Edilson. As 2 sugestões estão aprovadas aí, viu? Vamos ver se a gente consegue que o Arnaldo participe já na próxima reunião do Confrota. Perfeito. Acho que a gente consegue localizá-lo, né? E ele consegue, e ele está muito entusiasmado, e ele afirma o seguinte: o Brasil é a Arábia Saudita do hidrogênio verde. Tem tudo, tem tudo aí, né? Que bom. Precisamos ser os Emirados Árabes. E passando aí uma referência para todos também, sobre a transformação dos veículos a bateria,
eu queria que todos acessassem, na época, acho que o secretário conheceu, Adriano Murgel Branco, Sim, sim, sim. professor da Escola de Engenharia Mauá, diretor de trólebus da CMTC, né? Ele conduziu o plano Sistran, né, que era a terceira geração de trólebus, que não, vamos dizer, impactou nessa infraestrutura que nós estamos vendo agora, sabe? E tem uma outra coisa, secretário, o Murilo, né? Você conhece o Murilo, o presidente do sindicato, né? Ele vai ter uma reunião com uma empresa eu não sei se é da Itália, que é um produtor de energia, ele tem lá um sistema. Até falei para ele conversar com a coordenação do Confrota, né? Porque um dos problemas que está se verificando na conversão para bateria é a energia, né, local, né? Então, vou falar para o Murilo dar uma ligada para você também, para conversar com esse produtor de energia alternativa aí. Muito bom, Edilson. Bom. Ontem pela manhã, o secretário Fabrício, o secretário Osmário, mais um grupo, a Luciana também estava, nós estivemos na Enel, e eu acho que vai se estabelecer um novo parâmetro no relacionamento entre prefeitura e Enel, né? Tivemos muita turbulência, mas eu estou animado com a disponibilidade do presidente da Enel em estabelecer um novo paradigma aí de relacionamento. Então, eu acho que essas Perfeito. coisas vão poder avançar bastante, viu, Edilson? Perfeito. E tem uma outra coisa que nós estamos prospectando, nós estamos conversando com o presidente da Câmara, Ricardo Teixeira, que é a inteligência no sistema de transporte e trânsito, né? Porque, vamos dizer, está carente, vamos dizer assim. Aí, nós estamos lá no próprio sindicato, tem um núcleo jovem, né, que pensa em TI, inteligência artificial, vamos dizer, para conferir isso para o sistema de transporte, trânsito e mobilidade, né? Aí, vamos ver se o secretário, o presidente da Câmara, ele está assim, muito atribulado, né? Fazer essa reunião, aí eu falo com o Murilo também para chamar o pessoal do Confrota, chamar o secretário, tá bom? Maravilha, Edilson. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Valeu. Continua aí junto da gente. Renato, pode falar. Rapidinho. Parabéns por essa apresentação. Agora nós temos um horizonte e é muito importante. Eu estou pedindo licença para o secretário e os colegas, que eu estou aqui na rodovia Bandeirantes, estou indo para uma reunião em São Paulo com o MEDIC e a BDI, justamente por o assunto renovação da frota de caminhões e ônibus com mais de 30 anos. É um projeto que nós estamos levando e vamos trazer aqui também para a secretaria para uma apresentação. Eu queria sugerir que essa pauta da reunião de hoje fosse enviada o mais rápido possível e não na próxima reunião, para que a gente pudesse também dar uma analisada e pedir licença a vocês de eventualmente fazermos alguma sugestão ainda no decorrer do ano. É a minha proposta. Muito obrigado, secretário, e um bom dia para todos. Aprovado também, Renato Xará. Fica tranquilo. Vou mandar rapidamente a ata. Obrigado. Bom, Renato, a nossa ideia é logo já mandar os relatórios, está logo em seguida. A aprovação precisa de uma aprovação formal dos relatórios, que vai ser feita na próxima reunião do mês que vem. Mas a gente já vai mandar os relatórios para vocês analisarem, fazerem seus comentários. Eventualmente, se tiver algum ajuste, a gente já pode fazer antes da próxima reunião, para que ele possa ser aprovado. E as pautas, também o planejamento para 2025, é uma proposta nossa que a gente pretende encaminhar, mas sem dúvida está aberta a novas sugestões e também a novas demandas que surjam aí da Prefeitura e do Confrota como um todo. Muito bom. E Relembrando... a apresentação também ela vai ser enviada, André? Podemos enviar também, Olívio. Por favor. Tá. Relembrando que a Seclima, ela faz a Secretaria Executiva do Confrota, né? Nós não temos aqui a responsabilização de entregar e fazer os produtos determinados em lei e propor as questões determinadas em lei. Essa responsabilidade é de todo o comitê. Então, é muito importante a gente sempre relembrar isso, porque a gente tem sim esse papel de secretariar, né? Mais a proposta de
pautas, de entregas de documentos, é de todo o comitê. Então, é muito importante que vocês também proponham, desenvolvam ações para o melhor andamento dos trabalhos do Confrota. Sempre quando a gente, só uma complementação, sempre quando a gente termina a reunião, a gente abre uma sugestão de pautas e é muito comum que a imensa maioria dos membros permaneça silente, né, no final. Então, é muito importante essa observação que o André fez, lembrando que o comitê, ele é um órgão de participação conjunta, né, coletiva. Então, muitas vezes a Seclima, ela, como secretaria executiva do comitê, ela acaba agindo e atuando de forma muito, às vezes, lateral. E é muito interessante que os membros possam participar de forma mais ativa, com mais proposição, com mais, de forma mais engajada dentro das pautas e sugerindo trabalhos e ações que o comitê pode tomar. O planejamento de 2025 foi elaborado, vai ser enviado para as senhoras e para os senhores, mas, mais uma vez, ele é um planejamento tentativo, que um dos membros do comitê elaborou e está submetendo ao pleno para que o pleno possa avaliar e aprovar ou não aprovar. Então, se os senhores tiverem alguma sugestão de pauta ou de acréscimos, será muito mais do que bem-vindo, fará parte da essência do comitê como ele deve ser. Não um comitê unilateral com uma secretaria apenas determinando toda a pauta da agenda, mas um comitê coletivo onde todos os membros agem e atuam para os objetivos do comitê. Queria deixar essa observação. Obrigado, Olinto. Essa questão que foi colocada aqui por algumas vezes, 1, 2 ou 3 vezes, da importância da retomada do projeto da inspeção veicular, pelo menos aqui no município de São Paulo, é uma questão fundamental. Existem centenas de milhares de caminhões a diesel, né, circulando, e outros veículos a diesel circulando no município de São Paulo, registrados aqui, que poderiam ser submetidos à inspeção veicular. A inspeção veicular, tipicamente, ela tem a capacidade de reduzir as emissões de CO2 ou reduzir o consumo, né, total de diesel da frota, capacidade média anual de 3 a 5% de redução das emissões de CO2 e do consumo de combustível, de diesel. Então, isso é fundamental, porque se a gente considerar que tem centenas de milhares, né, de veículos a diesel circulando, registrados aqui em São Paulo, nós temos um potencial de redução imediata, né, do CO2 assim que você implanta a inspeção veicular, né? Do dia para a noite, não, de um ano para o outro, você tem essa capacidade de reduzir muito as emissões de CO2, que é um potencial muito superior, eu diria, a gente pode fazer esse cálculo, inclusive, do que o programa de redução dos ônibus, que são 13 mil ônibus na cidade, né? Então, é fundamental para o município de São Paulo atuar lá em Brasília, né? Junto ao Ministério, junto ao CONTRAN, para ver se a gente empurra esse projeto de uma forma mais decisiva, né? Porque isso aí já tinha a inspeção veicular em São Paulo, ela foi cancelada e sem justificativa, e agora ela tem que ser implantada de novo, pelo menos aqui no município de São Paulo, e pelo menos para a frota diesel, porque tem a redução de material particulado também, em torno de 20% em média, que seria uma redução drástica, né, da quantidade de material particulado. A outra questão é essa drop-in, né? Vocês estão falando do HVO, eu imagino, né? Alguém fez essa proposta porque a gente não está muito ciente, né, dessas iniciativas que estão rolando aí nos bastidores sobre o drop-in.
né? Então, desperta muito a nossa curiosidade, porque a gente vê o HVO como uma possibilidade, mas a gente acha que ele está um pouco longe ainda, né? Então, quando vocês falaram do drop-in, foi uma surpresa para mim, porque me parece que tem empresas que acham que ele é viável hoje e agora, né? Então, a gente gostaria de saber mais detalhes sobre isso. Não dá para se marcar uma apresentação sobre essas propostas que estão rolando aí nos bastidores, para a gente ficar ciente de todos os detalhes disso, porque isso é fundamental, né? Isso aí é assim, do dia para a noite também, você zera as emissões de CO2 da frota, né? Pelo menos aquela emissão de CO2 que sai do escapamento, que é essa que está aí na lei que nós estamos trabalhando em cima dela. Então, são essas duas questões que eu tinha aí, Edson. Olímpio, eu não sei o que você quis dizer com bastidores, mas ao longo de 2024, a gente teve 2 ou 3 empresas que são responsáveis pela produção desse tipo de combustível que vieram e apresentaram aqui no Confrota as suas soluções, né? Entre elas, no GT de biocombustíveis. Mas a BH apresentou no pleno também. Então, HVO, estou falando de HVO, né? Mas dentro do relatório mini-MID do subsistema local, tem diversas tecnologias que a gente está chamando de combustíveis drop-in. Dentre elas, o HVO, o biodiesel, o bioetanol, o híbrido, o bivante. Todas essas tecnologias foram apresentadas dentro das reuniões do Confrota e dentro das reuniões dessas empresas, algumas delas, né, não estou dizendo que são todas, sugeriram a realização de testes, né? Não foi definido qual dessas a gente vai fazer teste. É uma sugestão para que a gente retome essa conversa com essas empresas e retome essa conversa com as concessionárias e entenda qual dessas opções faz sentido realizar um teste. E quais seriam os parâmetros provenientes desses testes, né? Lembrando, uma das nossas grandes responsabilidades enquanto comitê é emitir os pareceres sobre determinadas tecnologias. Quando a gente escuta as empresas, depois eu acho que o passo seguinte seria a gente fazer os testes para determinar os parâmetros, se os parâmetros que as empresas alegam estão condizentes com a realidade, para que a gente possa fazer uma recomendação oficial a posteriori. Foi com esse objetivo que a gente colocou os testes aí no planejamento de 2025. Mas se tiver uma outra sugestão, a gente está aberto também, obviamente. Não, eu tô pensando só no HVO, porque é o que está especificado já pela ANP, né? Esse bivante ainda é uma aposta para o futuro, e ele tem 100% de biodiesel ali, né? Então, pode ser que haja algum conflito aí com as questões técnicas aí levantadas sempre pela indústria automobilística, né? Em relação a prejuízos, danos nos motores, etc. Agora, o que está pronto mesmo, em termos de especificação técnica, e que não causa danos aos motores, é o HVO. Então, eu estava com o HVO na cabeça, não sei se tem alguma empresa conversando com vocês a respeito da possibilidade de fazer teste com HVO. É isso que eu queria saber, só isso. De HVO, não. HVO que a gente se lembre, não, Olívia. A gente vai rever os relatórios, mas, assim, de pronto, a gente não lembra de nenhuma específica de HVO. Ok, obrigado. Bom, se ninguém mais tem algum comentário para fazer, eu gostaria de reforçar para que todos indiquem a presença no formulário, né, que foi colocado no chat. É muito importante para a gente ter esse controle, né, até para fazer esse monitoramento. As instituições que não têm participado, a gente vai entrar em contato também para entender por que não estão conseguindo participar, se querem mudar os membros, representantes, etc. E abrir também, ver se alguém tem mais alguma sugestão de pauta, além das que já foram colocadas aqui. O Edilson colocou a sugestão, né, do Arnaldo Jardim e algumas sugestões. Queria saber se mais alguém tem sugestão de pauta ou algum comentário a fazer. Inclusive, eu sugiro o seguinte, essa do Arnaldo Jardim ser uma presencial,
Aí faria lá no auditório do Sindicato dos Engenheiros. A gente chamaria engenheiros e todos os componentes do Confrota. Tá certo, Edilson. Vamos avaliar, sim, a melhor data para fazer isso. Aí a gente arruma, né, para também ter uma transmissão para quem não puder estar presente também não perder a participação. Carmen? A gente tem feito uma apresentação sobre a estratégia de recarga. Talvez seja interessante para, não sei se exatamente nessas reuniões regulares ou alguma coisa específica, que mostra que se eu fizer uma estratégia de recarga integrada, eu posso diminuir bastante a necessidade de energia, que é um gargalo do momento, né? Eu posso ter que passar para alta, etc. E é um exercício interessante que a gente simulou em com os dados reais e mostra qual é a diferença de eu fazer uma estratégia noturna ou uma integrada. Eu não sei, talvez é um tema que a gente tem pronto. Não sei se para esse grupo ou para um grupo específico de interessados no tema. Ô, Carmen, eu acho fundamental, até pela questão do prazo, né, das empresas apresentarem suas demandas, e a prefeitura vai ter que decidir aí qual estratégia ela vai adotar para o fornecimento dessa infraestrutura. Então, eu até pediria a sua avaliação, né, se o estudo já está pronto, a gente pode... Eu recomendaria fazer na próxima reunião, dada a relevância do tema, mas também, dado o prazo que a gente tem aí até meados de abril, a gente também pode fazer uma apresentação sobre isso online, né? Marcar uma data que todo mundo possa e chamar todo o comitê para acompanhar também. A gente pode fazer dessa forma como você preferir. Tá bom, tá bom. Eu acho que sim. Não, eu acho que sim. A gente já fez algumas apresentações para o Ministério das Cidades, para as cidades. Acho que vale a pena, inclusive, ouvir o feedback de quem já está com os ônibus na garagem, de que forma estão fazendo, porque faz bastante diferença essa adequação do plano operacional com a estratégia de recarga. Ótimo. A gente alinha com você direitinho e tá comunica, tá bom? Tá bom. Mais alguém? Bom, então eu passo a palavra para o secretário Analine para fazer o encerramento, já agradecendo aqui o Fábio e a Ana pela excelente apresentação que eles fizeram. Obrigado a todos os que participaram com a apresentação, com sugestões. Todas as sugestões são muito válidas e talvez, se houver necessidade, nós poderemos fazer mais de uma reunião, porque talvez a urgência de alguns assuntos, né, imponha a necessidade de nós fazermos uma reunião. Talvez com os mais interessados apenas, né? Mas tem duas propostas aí bastante interessantes que nós precisamos trabalhar nelas, né? E, fora isso, estamos abertos aí a todas as demais sugestões. Esse é o tema permanente, muito atual, e nós precisamos da colaboração de todos. Cobrando, André, aqueles que não têm participado, né, principalmente se forem integrantes da nossa própria administração, que tem que trabalhar articulada e não pode faltar a essas reuniões, né? Um assunto de interesse de pelo menos 13 milhões de pessoas, então não há por que deixar de comparecer. Então, tá bom, eu agradeço a presença de todos, está encerrada a reunião. Muito obrigado.